Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos sobre Cosme e Damião, ou sobre o dia de Cosme e Damião, ou algo relacionado. Eu sei que o dia de Cosme e Damião já passou, foi acho que no dia 25, 26 de setembro, né? Só que eu acabei não fazendo a temática lá, depois teve a horror e aí eu acabei não conseguindo fazer também, né? Então, já que hoje, Dia das Crianças, né? Então também vou contar aqui hoje as histórias, os relatos de Cosme e Damião. Combinado? Então já deixa o seu like no vídeo e se por acaso não for inscrito, se inscreva no canal. Não se esqueça também que eu estou com um novo canal, além do Assombrado, tá? O Assombrado não vai acabar, para quem tá perguntando, continua Assombrado, mas eu abri um outro onde eu vou contar relatos que não têm assombração. Histórias de vida, histórias curiosas, histórias interessantes, mas que não têm um sobrenatural. É o canal Conto pra Ana. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, vocês entram aí que vai ter o link pro meu novo canal, se inscreve lá, tá bom? E mande a sua história também, que não tem assombração pra lá. Se tem assombração, é pra cá, tá bom? Então vamos lá com o primeiro relato de hoje, lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados. E o primeiro é este: a possessão da minha avó. Nós já começa na possessão já. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, o meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu sempre quis ser chamada, eu sempre quis ser chamada assim por você, ela disse. Eu tenho 19 anos e acompanho o canal desde 2018. Eu sou muito fã de todos vocês. Bom, já presenciei muita coisa estranha pelo fato da minha avó ser, digamos, um receptor de espíritos. Por isso, além da curiosidade, é claro, eu amo assistir aos vídeos do canal e ver pessoas que passaram por experiências parecidas. Hoje eu vou contar um dos vários relatos que vivi quando era mais nova. E como uma boa criança curiosa, eu queria saber de tudo o que acontecia, mesmo morrendo de medo dessas coisas. Eu sou do interior da Bahia, onde existem tradições fortes, como o Caruru dos Sete Meninos, uma homenagem a São Cosme e São Damião. A minha avó, católica, devota, mantém a tradição de oferecer caruru todos os anos. Ela sempre dizia que a partir do momento em que você promete fazer essa oferenda anual, não pode falhar. Ou então, as bênçãos não viriam. Havia até uma história que ela contava. Uma amiga da cidade fazia o caruru todo ano e decidiu parar. Pouco tempo depois, ela adoeceu e faleceu. Ai, credo, eu nem prometo nada, então. Falei, então deixa. Não vou ter nada, não, deixa quieto. Minha mãe, cética, nunca acreditou nessas coisas, mas eu cresci ouvindo isso. Minha mãe tem fé em Deus e em Jesus Cristo, mas não acredita em santos. E, na verdade, tem até certo medo, provavelmente por tudo que já viveu convivendo com a minha avó nesses 45 anos. Eu, por outro lado, não tenho religião, mas eu sou muito curiosa, mesmo já tendo visto coisas estranhas. O padre da minha cidade dizia que esses episódios de possessão eram apenas descargas psicológicas e não espíritos. Mas seja lá o que for, as histórias são de arrepiar. Só um minutinho, deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Tá tudo certo. Continuando. Agora sim eu vou... Não. Não. Esses episódios costumam acontecer justamente durante os carurus. Eu não sei ainda o que é caruru, gente, pra mim. Bom, e praticamente todo ano há pelo menos um caso assim na cidade. As senhoras que fazem essa homenagem raramente recebem espíritos que falam, mas a minha avó era diferente. Os espíritos sempre falavam. Aqui chamamos esses episódios de caboclos ou caboclos. Agora vou ao relato. Bom, quando eu tinha por volta de 10 ou 11 anos de idade, costumava passar muito tempo na casa das minhas avós. Minha avó materna, Dona Cláudia, morava ao lado da minha casa. Nós éramos vizinhas. Já minha avó paterna, Dona Maia, morava em um bairro mais distante, mas eu adorava ir para lá também. Eu sou apaixonada pela minha avó Maia. Ela é um exemplo de pessoa boa, me ama incondicionalmente e até hoje faz de tudo para me mimar. Um dia resolvi passar a tarde na casa da avó Maia. Pedi para o meu pai que me levasse de moto e levei meus patins para me distrair.
Ele aproveitou para caminhar numa quadra perto da casa dela. Era verão, época de temporais no meu estado. E por volta das 5:30 da tarde caiu a luz e toda a cidade ficou sem energia elétrica. Já estava anoitecendo e o meu pai não voltava. E eu, teimosa, decidi ir atrás dele, no escuro e sem lanterna. Mesmo com a minha avó dizendo para eu não ir. Bom, chegando lá, não encontrei o meu pai. Deu desencontro por causa do apagão. E eu voltei para a casa dela algum tempo depois. Meu pai, preocupado, brigou comigo, e com razão, né? E decidiu me levar de volta para casa. Foi aí que começou o sobrenatural. Ainda sem energia, chegamos em casa. Perguntei ao meu pai onde estava minha mãe e ele disse que ela estava na casa da minha avó Cláudia, ali do lado, mas pediu para eu não ir, porque a minha avó não estava bem. Ele já tinha conversado com a minha mãe por celular e sabia o que estava acontecendo. Esses episódios já eram comuns na vida da minha avó e toda a família tinha conhecimento. Mas eu, curiosa, não resisti. Depois que o meu pai entrou em casa, eu fui até a casa da minha avó para ver o que estava acontecendo lá. A cena que encontrei eu nunca mais esqueci. A minha avó estava deitada no chão da sala, entre os 2 sofás. Minha mãe e 2 dos meus tios, que vou chamar aqui de Jude e Carlos, estavam sentados conversando com ela. Minha mãe tentava acalmá-la e fazer tudo o que o espírito queria, porque quando não faziam, ele ameaçava machucá-la, tentando arrancar suas roupas, gritando e arranhando a própria pele com força. À luz de velas, para ajudar, eu sentei ao lado da minha mãe no sofá, vi o tal espírito pedir uma certa quantidade de velas acesas, um caderno e uma caneta. Mandou minha mãe escrever tudo o que ele dizia. Quem estava protegido... mandou minha mãe escrever tudo o que ele dizia. Quem estava protegido e a quem coisas ruins aconteceriam no futuro. Ana, a voz não era da minha avó. Era grossa, rouca, abafada, como quando a gente acaba de acordar. Eu estava assustada, mas já tinha visto isso acontecer antes, então eu só observei. Meus tios estavam calados, esperando ela voltar a si para ajudá-la a levantar, como sempre faziam. O espírito chegou a dizer que o meu tio José, o mais velho, que não estava presente, passaria por traições e provações na família. E realmente, anos depois, por volta de 2018, problemas terríveis começaram na vida dele. A esposa o traiu, o tratava mal, o expulsou de casa. Ele veio morar conosco e a sua vida ficou turbulenta por anos, até se restabelecer. Algumas horas depois, a minha avó Cláudia voltou a si. Os olhos estavam vermelhos, como quem estava exausta. Ela não lembrava de nada, como sempre acontecia após esses episódios. A minha mãe e os meus tios, cansados, foram para suas casas. Tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Eu acho que, por já terem visto muitas dessas cenas, preferiram não comentar muito. Eles preferiam não comentar muito, talvez para não atrair energias ruins. E esse foi o meu relato. Eu tenho vários outros momentos em que presenciei essas possessões da minha avó materna, além de coisas sobrenaturais que ainda hoje eu não sei se foram reais ou imaginação. Mas deixarei para contar num outro momento. Obrigada por permitir esse espaço seguro para compartilharmos as nossas experiências. Um beijo para você, obrigada. Mas peraí, isso daí aconteceu com a sua avó por conta do Cosme e Damião? Alguma coisa relacionada? Ela não fez o caruru ou eu perdi alguma parte aqui, não entendi. Que a avó começou com isso daí, mas tinha a ver com essa oferenda que ela prometeu e não fez? Ou isso sempre acontecia nessa época aí de caruru, do Cosme e Damião? Mas, gente, é muito agressivo, eu acho, para uma situação de ser, né? Não sei. Será que realmente era relacionado a isso ou era outra coisa? Não sei. Vamos para o próximo relato. A aparição na noite de Cosme e Damião. É uma moça que nos conta.
Oi, Ana e assombrados, meu nome é Fulana, tenho 34 anos, moro no Rio de Janeiro e quero te contar algo que aconteceu comigo quando eu tinha 12 anos. Até hoje eu não sei explicar direito se foi um milagre, uma visão ou algo que não deveria ter acontecido. Na minha família, sempre tivemos o costume de comemorar o dia de São Cosme e Damião. Minha avó era devota e todo ano ela preparava saquinhos de doces, balas coloridas, paçocas e até brinquedinhos de plástico para distribuir para as crianças da vizinhança. Era uma tradição que juntava todo mundo, minha mãe, minhas tias, todo mundo ajudando a encher as sacolinhas. Naquele ano, a minha avó estava adoentada e a minha mãe assumiu a promessa de distribuir os doces em nome dela. Fizemos mais de 100 saquinhos e deixamos tudo arrumado na mesa da sala. A casa estava cheia de crianças rindo, correndo, pegando doce, agradecendo. Era um clima de festa, sabe? Mas depois que o sol se pôs e todo mundo foi embora, algo estranho começou. Eu lembro bem, já era quase 10 horas da noite. Estávamos só eu, minha mãe e a minha avó na sala. Minha avó cochilava na cadeira de balanço e a minha mãe arrumava a mesa. De repente, ouvimos uma batida leve no portão. Deve ser mais criança, minha mãe disse, e me pediu para levar alguns saquinhos. Quando eu abri o portão, eu vi 2 crianças paradas na calçada. E eram gêmeos. Estavam de túnicas brancas que brilhavam de leve, como se refletissem a luz da lua. O detalhe é que eu nunca tinha visto aquelas crianças na vizinhança. Eles não sorriam, mas também não pareciam tristes. Apenas me olhavam fixamente, com olhos que pareciam muito mais velhos do que a idade aparentava. Estendi os saquinhos de doce e perguntei se eles eram irmãos. Um deles respondeu com uma voz calma: "Somos, e viemos lembrar da promessa. Nunca deixem de cumprir." Na hora eu senti um arrepio tão forte que quase deixei cair os doces. Quando eu olhei de novo, eles já não estavam mais ali. Não deu nem tempo de ouvir passos, nada. Simplesmente desapareceram na minha frente. Eu corri de volta para dentro, pálida. Contei tudo para minha mãe. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois, com lágrimas nos olhos, me disse: "Filha, você viu Cosme e Damião." Naquela noite, a minha avó acordou de repente com uma voz firme que ela não tinha há semanas porque estava muito fraquinha. Disse: "Eu sabia que eles viriam cobrar. As crianças precisam ser lembradas. Os doces têm que ser dados, porque a promessa não é só brincadeira, é devoção." Desde aquele dia eu nunca mais deixei de preparar os saquinhos no dia 27 de setembro. É 27 então? No dia 27 de setembro. Mesmo quando não tenho muito, nem que seja um punhadinho de balas, eu coloco em frente de casa. É como se aquela aparição tivesse marcado a minha vida. E o mais curioso, Ana, é que não fui só eu, tá? Outras pessoas do bairro juram que em certas noites de Cosme e Damião, veem 2 crianças andando juntas, sempre de branco, pedindo doces ou apenas observando. Elas somem quando alguém tenta chegar perto. Menina. Alguns dizem que é só lenda, tradição misturada com fé. Outros acreditam que são mesmo os santos gêmeos, visitando quem mantém a promessa viva. Mas eu sei o que eu vi naquela noite. Eu sei que aqueles olhos não eram de crianças comuns. Então, até hoje, toda vez que eu entrego um saquinho de doces, eu sinto uma presença suave, como se estivesse sendo observada. E rezo baixinho: "Obrigada, Cosme e Damião." E esse foi o relato, Ana, espero que gostem. Um beijo pra você, muito obrigada. Menina, não sei se eu fico assim, eu só fico com medo. Falei, medo, mas eles aparecem pra mais gente. Reafirmando que não é para esquecer da promessa, que é para manter dando os doces. Que legal! Que legal, que um pouquinho de medo, né? Mas vamos para o próximo relato. Os 2 menininhos na festa. Olha só, mais uma desse naipe aí, ó. É uma moça que nos conta. Olá, Ana.
Assistindo aos seus vídeos sobre Cosme e Damião, me lembrei de um fato que aconteceu comigo e que até hoje eu guardo na memória com um frio na espinha. Resolvi compartilhar com você e com todos os assombrados porque eu sei que aqui é um espaço onde podemos contar as nossas experiências sem julgamento. Não usarei nomes reais, pode contar sem problemas, isso aí. Bom, era a década de 80. Eu, meu marido e meus filhos, que na época eram pequenos, estávamos na casa da minha cunhada para comemorar o aniversário da sobrinha do meu marido. Ana, era aquela festa de família que quase não existe mais, sabe? Sei. Fechavam a rua, colocavam mesas e cadeiras, os vizinhos participavam, as crianças corriam para lá e para cá, o som das conversas, das risadas tomava conta. Essa minha cunhada sabia mesmo fazer uma festa. Depois dos parabéns, algo chamou minha atenção. Minha outra cunhada, que é espírita, pegou os 2 primeiros pedaços do bolo e levou para os fundos, onde ficava a casa da minha sogra. Lá ela colocou os 2 pedaços de bolo em cima de um móvel na cozinha. Eu sabia que aquilo era um rito na família. Todo bolo, todo doce era primeiro oferecido para essas 2 entidades. Ana, eu não sou espírita, não fazia esse tipo de ritual, mas também não tinha nada contra. Sempre respeitei a fé de cada um. A festa foi se prolongando, as crianças ficando sonolentas e tarde da noite percebemos que muita gente ia dormir ali mesmo, na casa da minha cunhada e na da minha sogra. Como nós tínhamos carro e apesar de morarmos em outro município, eu e meu marido resolvemos ir embora, mesmo sendo de madrugada já. Outros tempos, né? Bom, as crianças já estavam acomodadas no carro, junto com meu marido. Ele só me esperava pegar as bolsas e as roupas dos pequenos para podermos seguir viagem. Ana, é importante dizer, eu não bebo, eu nunca fui de beber. Sempre fui uma pessoa equilibrada e não sou de viver vendo coisas por aí, tá? Por isso, o que aconteceu naquela noite me marcou tanto. Eu entrei na casa da minha sogra para pegar as coisas, era madrugada, tudo estava mais silencioso e só uma lâmpada fraca iluminava a cozinha. Peguei o que eu precisava, mas quando estava prestes a sair, eu ouvi um barulho vindo do canto do móvel onde a minha cunhada tinha colocado os pedaços de bolo. Na hora eu pensei que fossem algumas crianças brincando de se esconder, afinal a festa tinha sido grande, né? Podia ter sobrado alguma correria ali, né? Fui andando devagarzinho até o canto da cozinha, sem fazer barulho, para ver quem é que estava lá. Ana do céu! O que eu vi não era brincadeira. Ali no canto estavam 2 menininhos gêmeos, vestidos com roupas antigas, iguais como se tivessem com roupas antigas iguais e era como se tivessem saído de uma foto de época. Pareciam ter uns 4 anos e estavam comendo o bolo. Sim, o bolo que havia desaparecido de cima do armário. Até aí, talvez alguém pense que eu tenha visto coisas, mas o que realmente me deixou apavorada não foi o fato de serem entidades. Disso, confesso, eu não duvidei. O estranho eram os dentes deles. A voracidade com que comiam. O olhar ameaçador. Ah, menina. Ah lá, já tô ficando com medo, Cosme e Damião. O olhar ameaçador. Não eram 2 menininhos bonzinhos. Eles pareciam 2 animais selvagens devorando a comida como se estivessem famintos havia muito tempo. Ana, eu senti um medo que nunca tinha sentido antes. O meu estômago revirou, arrepiou minhas costas, meus braços, cada pedacinho do meu corpo. Eu comecei a dar passos para trás sem fazer barulho, tentando não chamar atenção. Eu saí de costas, quase sem respirar, até alcançar a porta. Cheguei no carro sem voz, apavorada, com o coração batendo na boca. Meu marido olhou para mim e perguntou o que tinha acontecido. Mas eu sabia que ele era mais medroso do que eu. Ele precisava dirigir até em casa. Então eu só disse que não era nada, que em casa eu contava.
Naquela noite, Ana, eu não dormi. Eu não sei exatamente quem eram aqueles 2 meninos. Até hoje eu me pergunto, seriam espíritos famintos, entidades antigas ou algo mais sombrio, como, sei lá, demônios? O que eu sei é que aquele bolo não estava mais em cima do móvel e os 2 meninos desapareceram assim que eu tirei os olhos deles. Só muitos anos depois eu consegui falar desse episódio sem tremer. Hoje, já vovó de mais de 60 anos, resolvi contar para você e para os assombrados. Porque eu sei que aqui as pessoas entendem que existem coisas que a gente não explica. Obrigada, Ana, por ler o relato. Um beijo para você, obrigada. Ai, menina. Será que tem outras coisas que se aproveitam dessas oferendas que não sejam as entidades de Cosme e Damião? Que até talvez assumam essa forma? Não sei, mas que não são eles. Realmente acaba esse tanto de doce, de oferenda colocada ali, acaba atraindo não só o que é para atrair, acaba atraindo outras coisas, ou não foi bem ofertado, bem firmado. Eu não sei como funcionam essas coisas. Mas ela viu isso. Não era algo legal, não. Não era uma imagem que nem no relato anterior que a moça falou dos meninos usando túnica branca, que tinha um olhar sereno, calmo. Parece que foi, né, uma coisa mais ok. Eles só disseram continue e tal. Mas nesse caso aí, não sei não o que era aquilo ali, não. Se alguém já viu algo parecido ou sabe uma explicação, alguma coisa assim, deixa aqui nos comentários com respeito, ok? Próximo relato. Esse bombom não te pertence. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é fulana, tenho 46 anos, moro em Portugal e sou inscrita assídua do seu canal. Desde criança sempre gostei de tudo que envolvesse mistério, suspense e o sobrenatural. Filmes de terror, especialmente aqueles sobre possessões, espíritos e o oculto, sempre me atraíram. Talvez por isso esse relato tenha ficado marcado em mim. Quando eu tinha 26 anos, eu estudava a Bíblia com uma testemunha de Jeová. Ela era uma pessoa muito dedicada à fé, mas percebia o meu interesse por temas sobrenaturais. Na tentativa de me convencer a deixar de assistir a filmes de terror, ela começou a me contar histórias de pessoas que frequentavam o Salão do Reino e que, segundo ela, tiveram experiências perturbadoras por causa desse tipo de conteúdo. Certo dia, em uma dessas conversas, ela me contou um relato que nunca mais saiu da minha cabeça. Disse que uma irmã do Salão do Reino, uma mulher bem conhecida por todo mundo, tinha ido fazer a pregação de porta em porta. Durante a visita a uma casa, alguém lhe ofereceu um bombom. A irmã aceitou, guardou na bolsa, mas não comeu na hora. Mais tarde, ao chegar à reunião no Salão do Reino, enquanto esperava começar, lembrou-se do doce. Pegou o bombom, retirou o papel e colocou na boca. Foi nesse momento que tudo aconteceu. De repente, a irmã começou a engasgar violentamente. Um dos irmãos correu para ajudá-la e começou a dar leves tapas em suas costas para ver se ela conseguia expelir o que estava prendendo sua garganta. Depois de alguns segundos de tensão, ela finalmente vomitou o bombom. Mas o mais estranho estava por vir. Assim que o doce caiu no chão, a voz daquela mulher mudou. Não era mais a voz dela. Era uma voz fina, infantil, completamente fora de contexto. E com essa voz de criança, ela disse algo que deixou todos estarrecidos. Ela disse assim: "Eu só queria que ela devolvesse o que não lhe pertencia." Segundo a minha amiga, o bombom havia sido preparado para uma festa de Cosme e Damião. Para as testemunhas de Jeová, essas festas e entidades estão associadas a demônios e tal, e qualquer prática ou objeto ligado a esse contexto é fortemente rejeitado. Depois dessa frase perturbadora, a mulher voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Ela não lembrava de nada do que tinha falado. Os presentes ficaram em silêncio. Quem estava presente ali ficou em silêncio, sem saber como reagir. A explicação que circulou entre eles foi que ela teria sido influenciada ou até possuída por algum espírito maligno ligado àquele bombom.
Eu fiquei muito impactada com essa história. Apesar da minha família, apesar de, na minha família, algumas pessoas pertencerem à religião, inclusive a minha mãe, eu não continuei. Ainda assim, sempre gostei de assistir às reuniões e nunca perdi totalmente esse contato, acho que com o Testemunho de Jeová, né? O fato é que, mesmo com esse alerta e com tantas histórias, o meu fascínio pelo sobrenatural só cresceu. Eu acho que é por isso que eu me sinto tão à vontade para compartilhar os meus relatos aqui. Bom, um beijo para você, obrigada. Assim, interessante que essa irmã não sabia que esse doce havia sido uma oferenda a Cosme e Damião, né? Se foi ou não. E ela passou por isso. Mas de repente, o que eu acho que aconteceu que foi mesmo, era algo ofertado, a pessoa deu para ela comeu na inocência, mas realmente, assim como outros relatos que a gente já viu de pessoas comendo coisas que foram ofertadas e passaram mal de algum jeito, aconteceu isso também, né? A pessoa que talvez deu o bombom não era para ter dado de repente, não sei, né? E assim, eu não via maldade na entidade, eu tava querendo tirar o doce. No espírito, eu tava querendo tirar, eu falei, esse doce não é teu não, devolve que fez ela voltar o doce. Né, eles falam, não sei se eu tô falando besteira aqui, mas dos herês e essas coisas, né? Uma falou com uma voz de criança, eu só queria que ela devolvesse o que não lhe pertencia, né? Tipo, nada demais, eu só quero esse doce aqui que não é dela, não, é meu. Tipo, foi dado pra mim, eu quero doce e ela comeu, né? Mesmo que tenha sido dado a ela. Deve ser algo assim. Mas olha só. Próximo relato, os doces de São Cosme e Damião. É um moço que nos conta. Oi, Ana, meu nome é Ciclano, mas pode me chamar de Fulano. Só pra constar, eu não tenho nenhum parentesco com o Beltrano, tá? E como já aviso logo, esse relato não terá nomes verdadeiros. Essa história aconteceu quando eu tinha por volta de 7 anos. Na época, eu morava em uma cidadezinha vizinha da capital onde moro atualmente. Um lugar simples, daqueles em que todo mundo conhece todo mundo. Era fim de tarde, mas o sol ainda brilhava quando começou a festa de São Cosme e Damião. Quem cresceu em bairro de interior sabe como é. Nesse dia, as ruas ficavam cheias de gente, principalmente de crianças correndo atrás dos carros que distribuíam doces. Eu estava com meu grupinho de amigos, éramos 6 ao todo, e um detalhe importante, eu era o único menino no meio das meninas. 3 delas eram irmãs, filhas de uma família espírita bastante conhecida no bairro. Lembro até hoje da tranquilidade delas, sempre calmas, diferente da nossa correria infantil. De repente, passou um carro distribuindo saquinhos de papel recheados de balas, pirulitos, mariolas. Claro que a criançada correu atrás e cada um de nós conseguiu o seu. Só que eu notei algo que na minha cabecinha de criança pareceu bem estranho. Apenas os saquinhos das 3 irmãs vinham com imagens de São Cosme e Damião, estampadas. Os outros, inclusive o meu, eram lisos, sem nada. Pode parecer bobagem, coincidência, mas eu senti um arrepio na hora. Era como se tivesse algo especial ou diferente acontecendo. Confesso que no começo eu nem queria pegar os doces. Minha mãe sempre dizia, não aceite nada de estranhos. E eu levava isso a sério. Só que como estava junto dos pais das meninas e tal, eu me senti seguro. Afinal, criança nessa idade seguia muito pelo olhar dos adultos, né? Mais tarde, já no fim da tarde, quando o céu começava a escurecer e o vento fresco soprava pela rua, eu decidi ir embora. Mas me despedi delas, né, e segui para casa. Elas, no entanto, ficaram brincando mais um pouco, e até aí nada demais. O estranho me aconteceu no dia seguinte. Assim que eu saí de casa para brincar de novo, as meninas vieram correndo me contar, todas agitadas. Disseram que depois que eu fui embora, na noite anterior, me viram em cima de um morro de terra, perto do campinho onde a gente costumava brincar. Só que tinha um detalhe. Segundo elas, eu estava apenas de cueca e ficava chamando as meninas com a mão,
como se quisesse que elas fossem até mim. Quando elas falaram isso, eu gelei. Primeiro porque eu nunca fiz nada disso. Naquela noite, assim que eu entrei em casa, minha mãe já me chamou para jantar e depois fui direto para a cama e dormi. Não houve nenhum momento em que eu saí de casa de novo. Eu ri meio sem graça, achando que era zoeira delas, mas as três juraram, de pés juntos, que tinham me visto. Descreveram direitinho. Disseram até qual era a cueca que eu estava usando. E olha, acertaram. Isso me deixou sem reação. Eu passei dias tentando entender. Se eu estava em casa, deitado, quem ou o que foi que elas viram chamando por elas? E mais, por que justamente eu? E por que naquele dia? Será que tinha alguma ligação com os saquinhos diferentes que elas receberam? Com as imagens de Cosme e Damião? Olha, até hoje eu não tenho respostas. Só sei que por muito tempo eu evitei passar perto daquele morro à noite. A lembrança daquele dia ficou marcada em mim, como uma sombra que insiste em voltar cada vez que chega a época da festa dos Santos Gêmeos. Bom, Ana, esse é o meu relato, um mistério da infância que carrego até hoje e que nunca consegui explicar. Talvez tenha sido só uma confusão, talvez algo espiritual, ou quem sabe, um aviso. Abraços e beijos, sabor nevascaranga. Um beijo pra você, obrigada. E... ai, menina, também não sei. Que coisa estranha. Você sentiu algo estranho na hora que recebeu os saquinhos, né? Percebeu que só o das três tinha a imagem? Não sei, gente, não sei. E aí elas viram você, tipo um doppelganger, só que você só de... Será que alguma coisa usou a sua imagem para isso? Será que tem a ver com os doces? Será que... Então, realmente as suas dúvidas são as minhas também, não sei. Se alguém tiver um palpite, alguma coisa, deixa nos comentários, sempre com respeito, por favor. E vamos agora para o próximo e último relato de hoje, só com relatos de Cosme e Damião, atrasado, eu sei, mas aproveitando aqui o Dia das Crianças. Cosme e Damião, doces, promessas e graça recebida. É um moço que nos conta. Oi, Ana, meu nome é fulano. Tudo bem com você? Tudo jóia. Hoje eu quero contar uma história que aconteceu comigo quando eu era bem pequeno, lá pelos meus 7 anos. Uma daquelas lembranças que ficam gravadas, sabe? Aquelas que você conta e sente um frio na barriga, mas também um calorzinho no coração. É sobre o dia de Cosme e Damião. Doces, promessas e uma graça que recebi sem nem esperar. Eu morava numa cidadezinha vizinha à capital. Não era grande coisa, mas tinha aquele charme de interior. Ruas de terra, vizinhos que se cumprimentavam na porta de casa e sempre uma festa para alguma coisa. E naquele ano, o dia de Cosme e Damião caiu numa segunda-feira, mas a cidade inteira parecia em clima de sábado. Crianças correndo de um lado para o outro, risadas, cheiro de pipoca e bolo recém-assado no ar. Naquele dia, algo mágico começou a acontecer logo cedo. Eu estava no quintal da minha casa quando ouvi o barulho do carro passando pela rua. Não era um carro qualquer. Era aquele velho carro que passava todo ano, carregado de sacos enormes de doces. Eram balas coloridas, pirulitos, pacotinhos de bolacha e até umas barrinhas de chocolate que a gente só via nesse dia. Eu corri para a rua com os meus irmãos e vizinhos menores, todos tentando pegar alguma coisa antes que acabasse. Mas, Ana, aqui entra a parte importante da história. A minha mãe sempre dizia que doces caídos do céu vinham com promessa. Ela não falava de uma promessa qualquer, mas de um pedido sincero que a gente fazia antes de receber. Então, naquela manhã, enquanto tentava não tropeçar nas outras crianças e pegar pelo menos uma bala de morango, eu fechei os olhos e fiz a minha primeira promessa. Se eu ganhar essa bala, eu prometo que vou ser bom para todo mundo. Murmurei isso baixinho. E como se tivesse ouvido, a bala de morango caiu diretamente na minha mão. Eu olhei ao redor, tentando entender se alguém tinha jogado, mas não. Parecia até mágica.
E naquele momento eu senti uma alegria tão grande que eu quase chorei de felicidade. A festa continuou durante toda a manhã. Cada criança tinha sua história. Umas pediam saúde para a família, outras pediam brinquedos novos e alguns, como eu, apenas queriam ver a graça se cumprir de um jeito que nem sabiam explicar. O legal é que o carro de doces não passava só uma vez. Ele dava voltas pela cidade e cada passagem trazia mais doçura e mais risadas. Mas, Ana, a parte que ficou gravada para sempre na minha memória foi o final da tarde. Depois de correr, pular e praticamente comer um saco de doces inteiro, eu me sentei à sombra de uma mangueira e comecei a contar as minhas balas. E foi aí que eu percebi algo incrível. Uma bala que eu tinha colocado no bolso no começo da manhã estava brilhando de um jeito estranho. Não era luz de verdade, mas parecia que ela carregava uma energia boa. Meu coração acelerou e eu sabia que algo tinha acontecido. Minha mãe apareceu, me chamou e disse: "Filho, você lembra da promessa que fez hoje cedo?" E eu assenti, sem entender bem. Ela sorriu e falou: "Sabe, às vezes a graça vem de formas que a gente não espera. Você recebeu algo bom hoje porque foi sincero no seu pedido." Aí eu senti um calor no peito, Ana. Não era só pela bala ou pelos doces, era por sentir que a minha pequena promessa tinha sido ouvida. E não parou por aí não, tá? Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a acontecer. Meu irmão, que sempre brigava comigo, de repente se aproximou para dividir o seu brinquedo. Minha vizinha ficou doente e eu consegui ajudá-la a se levantar quando ela caiu. E eu, que tinha medo de falar em público, consegui contar uma história na escola sem gaguejar. Coisas pequenas, mas que fizeram o meu coração acreditar que aquela promessa feita naquele dia de Cosme e Damião tinha realmente feito diferença. Com o tempo, eu aprendi algo importante. Os doces eram só um meio. O que realmente importava era a intenção, a fé e o coração aberto para receber a graça. Desde então, todo dia 27 de setembro, mesmo que não tivesse carro de doces passando, eu fazia minha pequena promessa e lembrava daquela bala que brilhou em minhas mãos. Ana, eu sei que parece história de criança, e de certa forma é, mas a verdade é que a magia existe e às vezes ela se manifesta na forma mais simples. Um doce, um gesto de bondade, uma promessa cumprida. E eu ainda acredito que Cosme e Damião escutam mesmo aqueles que pedem com sinceridade, porque a graça que eu recebi naquele dia me acompanhou por muitos anos. E assim termina o meu relato, Ana. Uma história de doces, promessas e da graça inesperada que nos faz acreditar que, se abrirmos o coração, o mundo pode nos surpreender de formas que nem imaginamos. Um abraço. Um beijo pra você, muito obrigada. E é isso, gente. Às vezes a gente fica procurando grandes coisas, grandes graças, grandes milagres e a gente esquece de olhar e perceber as pequenas graças, as pequenas alegrias, os pequenos sinais que estão ali o tempo todo ao nosso redor. E talvez no momento em que ele se abriu para perceber isso, foi que as coisas chegaram, né? Ele olhou com uma outra percepção para tudo. Ele mudou a cabeça dele, de certa forma, também no momento em que aquilo chegou até ele, né? Uma coisa tão pequena, mas que fez um clique na mente dele e mudou o olhar dele sobre as coisas. E as coisas melhoraram para ele automaticamente, né? É muito interessante isso, né? Tudo aí que ele falou também. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje, de Cosme e Damião, aproveitando que hoje é dia das crianças, tá bom? Que eu não contei o de Cosme e Damião lá quando deveria ter sido cotado, deu. Mas é isso. Se tiver alguma história, conta aqui pra gente, envia o seu relato. Se for comentar, que seja sempre com respeito, ok? Um beijo pra vocês, um feliz finalzinho de Dia das Crianças e a gente se vê num próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!